caríssimos e caríssimas traders, meus amigos e minhas amigas investidores, sou eu, Álvaro Advisor. Bom, pessoal, esse vídeo eu vou estar passando aqui mais uma revisão para o nosso ativo de preferência, o índice do dólar americano, certo? Uma análise só para recapitulação, certo, do nosso trabalho aqui, que a gente vem acompanhando o índice do dólar já tem muito tempo, certo? Desde 2021 ou 2020. Então, eu tenho aqui já uma estrutura que a gente já vem trabalhando há muito tempo, ok? Porém, eu defini aqui um período, certo, do IPDA, do Interbank Price Delivery Algorithm, que é a entrega de preço dos algoritmos bancários, certo? E um período de 60 dias, um pouco menos de 60 dias, né? Iniciando aqui do dia 1º de janeiro até o momento atual. Então, eu defini essa caixa aqui inteira, o período de 60 dias, basicamente. Tá? Porque eu estou contando o mês de fevereiro e março, ok? Por isso que eu coloquei aqui os 60 dias. E aí eu tenho aqui order block de extremidade, primeiro order block antes da extremidade, que antecedeu a quebra de estrutura da estrutura do diário, certo? Temos uma estrutura completa simples, uma estrutura simples, certo? De corretiva de ondas de Elliott, onda 1, onda 2, onda 3, certo? Temos aqui essa estrutura completa, impulso, correção, impulso. E aí, temos aqui uma quebra de estrutura dessa estrutura aqui, ó. Temos aqui o choke, certo? Que é a primeira quebra de estrutura. Agora eu estou esperando a quebra dessa estrutura aqui, que vai ser o nosso boss, ok? Então, deixa eu aumentar aqui pro diário para vocês entenderem melhor. Temos a estrutura de alta, certo? E aí o preço começou a quebrar aqui. Essa aqui é uma zona do semanal, o order block semanal, certo? O preço respeitou essa zona. E aí depois na sequência continuou caindo. Eu estava na expectativa de que esse movimento aqui ele viesse um pouco mais em cima, porém ele acabou já mostrando sinais de que o DXY vai voltar a cair, certo? E aí eu não vou entrar na parte de análise fundamentalista, eu vou aplicar apenas a parte de análise gráfica, conceitos gráficos de estrutura de mercado, como você já sabe, todo aquele processo que eu faço, né? Estrutura de mercado, leitura de natureza, certo? Natureza impulsiva, natureza corretiva. E aí a gente vai se virando aqui. Para quem é grafista, esse aí é o nosso caminho, certo? E aí nós temos aqui nosso último movimento que a gente conseguiu pegar. Essa vendinha aqui não deu porque foi uma venda inesperada, né? A gente esperava os dados do payroll e lá vai eu entrando na parte fundamentalista. Vou tentar focar aqui só no estudo gráfico, certo, pessoal? Então, o que acontece? A gente tinha um impulso anterior, uma estrutura corretiva, certo? Uma estrutura de natureza corretiva. Só que aí, quando saiu, depois saiu os dados, apesar de ter saído positivos para o DXY, tivemos ali a quebra do banco. Por isso que é importante, pessoal, a análise fundamental e a análise técnica, ela tem que andar lado a lado, certo? Porque é o seguinte, se a gente aplicar só a análise técnica diz, ó, impulso, correção, mais impulso, certo? Só que a parte fundamentalista aconteceu algumas coisas lá nos Estados Unidos que acabou derrubando o preço do DXY, quebrando a estrutura aqui e dando continuidade na tendência diária de baixa, certo? Então, nós tivemos movimentos impulsivos, certo? Para buscar regiões aqui de venda e agora ele voltou a cair, certo? Eu espero muito que o DXY dê a continuidade nessa baixa, tá, pessoal? E aí eu já tenho aqui minhas zonas, certo? Com fundo mais alto anterior, certo? Que é o low high, ou é low high ou é high low. Desculpa, tá, pessoal? Eu esqueci aqui qual é o termo
se é o low high ou é o high low, se é embaixo ou é em cima. Mil perdões. Mas aí o que acontece? Eu estou buscando essas zonas aqui embaixo, tá bom? Esse aqui serão os nossos alvos. É uma região, pode ser uma região de compra, mas só o estudo da análise fundamentalista, aplicado também à análise técnica, a gente vai saber se o preço ele vai é, a reagir essas zonas aqui com força compradora ou se ele vai continuar derretendo, certo? A minha previsão para essa semana é de que o preço ele ele conclua, né, esse movimento de baixa e a gente está buscando regiões aqui nessa zona. Caso isso não aconteça, saiam dados aí que vão e empurrem o preço para cima, eu vou estar trabalhando nessa outra zona aqui. Então, basicamente, é só isso que eu tenho para passar para vocês hoje, certo? Eu já deixei a, a análise pronta, eu fiz a análise ontem e aí eu deixei ela aqui prontinha só para repassar para vocês, certo? Quem quiser estar fazendo esse mesmo estudo, né? Você vai, faz lá a marcação. Por que eu marquei esse PDA aqui, ó, de 60 dias? Porque se a gente trabalhar com um período muito longo, né? Acaba ficando meio inviável essa questão mais operacional de trabalhar no intraday, né? Então, eu defini essa marca aqui dessa mínima, essa máxima aqui, que foi a mínima de fevereiro, né? E a máxima foi feita em março, certo? Agora no dia 8. Então a gente vai trabalhar dentro desse espaçozinho aqui, ó, dentro desse quadrado. Então tem o order block de extremidade, tem um order block que antecedeu a quebra de estrutura aqui, certo? E aqui a mesma coisa. Tem um order block de extremidade, tem um order block que antecedeu a quebra de estrutura, certo? E aqui eu tenho zonas de liquidity pool, que eu defini como essa região como uma zona de liquidity pool, porque nós temos vários toques aqui nessa zona, certo? O preço ainda não conseguiu quebrar. E aí o que acontece? Isso aqui é o que para o varejo? Isso aqui é o suporte. Então, no varejo, a gente aprende que quanto mais toques tem no suporte, mais resistente ele fica. Só que não é o que acontece. Quanto mais toques tem numa região, mais liquidez é criada. E as instituições elas precisam de liquidez para poder pagar suas operações bilionárias. Ok, pessoal? Então, sem muitas delongas, esse vai ser o foco do meu trabalho, certo? Vou dar continuidade nesse trabalho de venda, isso aqui com relação à análise técnica, certo, pessoal? Análise gráfica, só isso, certo? Não estou aplicando aqui nenhum conceito fundamentalista, eu estou aplicando aqui único e exclusivamente os conceitos de análise gráfica, ok? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. O meu nome é Álvaro Advisor. Deixa o teu like aí. Se restou alguma dúvida, entre em contato aí deixando um comentário, ok? Um forte abraço. Eu espero que todos tenham uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau.